Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 46. Quero pedir o irmão sonoplasta para me dar um tiquinho de retorno aqui. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 6, melhorou. Versículo 46. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Os irmãos encontraram? Diz o texto assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Amém. Tome seu assento. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Meus queridos, hoje é culto de ensino, né? O pastor Gesiel pediu que eu estivesse aqui com os irmãos, ministrando a palavra, e me informou que hoje é culto de ensino. Então hoje nós vamos estudar a palavra e nós vamos falar baseado neste versículo. Nós acabamos de ler aqui. Quando nós olhamos para o contexto, aonde esse versículo está inserido, nós vamos perceber que esse versículo, na verdade, são palavras de Jesus, né? No contexto, o evangelista Lucas registra uma série de ensinamentos de Jesus acerca de muitos temas. Jesus vai falar sobre o jejum, Jesus vai falar sobre o amor ao próximo, Jesus vai falar sobre a importância de se frutificar, né? De como uma árvore dar frutos e bons frutos. Isso está relacionado com o nosso testemunho, e assim por diante. Jesus vai falar sobre uma série de assuntos, né? Uma série de temas. E especificamente no versículo 46 ao versículo 49, Jesus vai falar sobre a importância da obediência. Ele vai falar sobre a importância de se ouvir as suas palavras e praticá-la. É por isso que ele vai fazer essa pergunta para aqueles que estavam ouvindo naquele dia, e na sequência ele vai começar a falar sobre uma parábola, ele vai começar a contar uma parábola, e essa parábola nós vamos encontrar também em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, parábola bastante conhecida, aonde o Senhor Jesus vai mostrar que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e quando vêm os rios, e quando vem a tempestade, ou seja, quando vêm as adversidades da vida, e combatem contra aquela casa, ela permanece de pé. Mas aquele que ouve as suas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que edifica uma casa sem alicerce. A palavra do Senhor também vai falar sobre a areia, ou seja, sem fundamento, sem alicerce, sem uma base. E aí, quando vem a chuva, quando vem a tormenta, quando vem a tempestade, quando corre a enchente, ou seja, quando vem as dificuldades, as adversidades da vida, aquela casa não tendo estrutura, ela certamente ruirá. Aquela casa não tendo alicerce, certamente ela desmoronará. Então, queridos, Jesus aqui está falando sobre a importância não somente de ouvi-lo, mas ouvi-lo e praticar a sua palavra. É muito bom, é importante estar aqui. É muito bom, é importante ler a palavra. É muito bom, é importante virmos ao culto de ensino, a escola dominical, estarmos aqui todos os cultos, mas mais importante é ouvir, é ler, é meditar, é estudar, é aprender e praticar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi falado, aquilo que foi pregado, aquilo que foi aprendido. Então é sobre isso que eu quero falar nesta noite. E Jesus faz essa pergunta para os seus ouvintes, no sentido de justamente provocar os seus ouvintes. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Qual que é a ideia de Senhor?
A ideia de Senhor é a ideia de alguém que manda, né? Quando eu falo, não, fulano de tal é o meu Senhor. Antigamente existia isso, né? É o senhor de engenho, o senhor dono de fazenda de café, de cacau e assim por diante. Tinha os senhores, né? Donos de grandes terras, de grandes latifúndios. E esses senhores eram homens que tinham muitos escravos, muitos servos. Então eles eram conhecidos pelos senhores, né? E eles mandavam e tinha que ser obedecido. As pessoas tinham que cumprir o que foi falado. E aqui justamente a palavra Senhor dá a ideia de alguém que manda e deve ser obedecido. E Jesus vira para os seus discípulos, vira para as pessoas que estão ali ao seu redor, ouvindo as suas palavras, e diz: vocês me chamam de Senhor. Vocês falam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Ou seja, qual é o sentido de me chamar de Senhor? Qual é o sentido de dizer que eu sou o vosso dono, que eu sou o vosso Senhor, o vosso Deus, se eu falo e vocês não me obedecem? Então, queridos, é muito importante nós atentarmos para esta palavra. Muito importante nós atentarmos para a questão da obediência, porque ela está ligada diretamente com o sucesso da nossa vida espiritual. Existem muitos tipos de obediência. É um assunto bastante fácil, não é um assunto difícil. Eu diria que o mais difícil é colocar em prática. O mais difícil é quando nós acabarmos o culto 9 horas, os irmãos voltarem para casa e começar a colocar em prática o que eu vou falar aqui. Eu digo que isso é o mais difícil. E para isso, nós temos a ajuda do Espírito Santo que vai nos auxiliar. Mas o assunto em si não é difícil, tá bom? Sei que os irmãos vão aprender e vai ser muito tranquilo. Primeiro tipo de obediência é a obediência momentânea. Obediência momentânea ou obediência aparente, ou de aparência. Eu gosto mais da palavra momentânea, porque está relacionado com o momento. Obediência momentânea. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 21, versículo 28. Eu quero a participação dos irmãos. Eu sei que muitos não gostam de ler, mas quem gosta de ler, lê bem e lê alto, gostaria que você lesse. Eu gostaria da participação da igreja, se for do seu agrado participar, tá bom? Não é obrigatório. Se ninguém lê, eu vou ler, tá? Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. Quem encontrou, leia. Muito bem, obrigado. Olha, observe que o texto é muito claro, quando você lê atentamente, é fácil de entender. Jesus está contando uma parábola aqui acerca dos 2 filhos e acerca de obediência também. E aqui está inserida a questão da obediência momentânea. Diz o texto que o homem que tinha 2 filhos, chegou-se para o primeiro e disse assim: vai trabalhar na minha vinha hoje, filho. E diz o texto que ele disse: sim, Senhor. Ou seja, eu vou, pai. Mas ele não foi. Sim, pai, eu vou, pode contar comigo. E não foi. E aí diz o texto que ele, dirigindo-se para o segundo, disse a mesma coisa: vai trabalhar na minha vinha, meu filho. E o texto diz que ele respondeu na hora: não quero. A minha Bíblia diz: não quero, não vou. Mas aí certamente aquele filho refletiu, ele foi embora, saiu da presença do pai, refletiu. Não, eu acho que eu vou. Coitado do pai. O pai certamente está precisando de alguém lá, certamente faltou algum funcionário, algum servo, algum trabalhador, e ele está precisando de mim. Eu disse que não ia, mas eu vou. E ele foi e trabalhou na vinha. Aí Jesus pergunta para os discípulos: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles responderam de maneira que foi muito fácil. Lógico, o segundo. O segundo que disse que não ia e depois foi.
E aí o mais interessante é a explicação que Jesus dá para os discípulos, e aqui Jesus dá um puxão de orelha bem caprichado neles. Jesus vira para eles e diz assim: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino dos céus. Jesus está dizendo assim: olha, até os publicanos e as prostitutas estão na frente de vocês. Sabe por quê? Porque eles ouvem o Evangelho, eles ouvem as minhas palavras, eles ouviram João Batista, num primeiro momento disseram: não quero. Num primeiro momento disseram: não aceito esta palavra, não aceito esse evangelho, não quero me arrepender dos meus pecados, não concordo com isso, não aceito esta palavra. Mas depois foram, mas depois aceitaram. É como se Jesus dissesse: pior é vocês que dizem sim, eu concordo, eu vou fazer, eu te obedeço, mas depois não obedecem. Então observe que aqui Jesus, ele literalmente dá um puxão de orelha nos seus discípulos para ensiná-los justamente a importância de se obedecer a sua palavra. Quer ver um outro exemplo? Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Quem encontra? Quem encontra primeiro e lê para mim? Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Muito bem, esse versículo eu gosto muito. Vez ou outra eu cito ele nos meus sermões. Porque ele é um versículo chave para se falar de obediência. Porque aqui vai dizer, queridos, para nós, que a Bíblia é como um espelho. E existem duas situações. Primeiro, é aquele que ouve e não pratica. O que ouve e não pratica é semelhante a uma pessoa que vai diante do espelho, olha o seu rosto, olha, o seu semblante, e quando ele vai embora, ele sai da frente do espelho e vai embora, ele se esquece de como ele era. Porque ele não grava, ele só olha naquele momento e indo embora ele se esquece de como é o seu rosto. Se esquece das suas imperfeições, esquece da sua fisionomia. Agora aquele que é ouvinte cumpridor, ele olha a sua feição no espelho e procura corrigir as falhas. Ele não se esquece de como é, porque ele ouve e pratica, semelhante a quem semelhante a quem enxerga o seu rosto no espelho e consegue lembrar de como era. Então, queridos, a Bíblia é como um espelho para nós. A grande questão é se nós estamos cumprindo aquilo que ela determina. A grande questão é se nós a estamos cumprindo. A grande questão é se nós estamos cumprindo o que ela determina, aquilo que nos é ensinado. E isto é primordial para a nossa vida espiritual. Então não vamos ser ouvintes esquecidos. Semelhante a alguém que vai ao espelho, olha o seu rosto natural, virando as costas, indo embora, se esquece de como era. Não, vamos ser ouvintes cumpridores da palavra. Olha o que diz em Marcos 7 e versículo 9. Marcos capítulo 7, versículo 9. E disse-lhes ainda, Marcos capítulo 7, versículo 9. Encontraram? Desculpa, apressadamente eu fui ler aqui e os irmãos ainda não tinham encontrado. Diz assim o texto: e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Aqui mais uma vez Jesus chamando a atenção dos seus ouvintes, principalmente com relação à tradição. Na época eles tinham muitas tradições. A tradição, queridos, é o costume.
A diferença de tradição e das escrituras é porque o próprio nome já fala. Escritura é escritura, é aquilo que está na palavra, aquilo que está na lei, nos profetas, nos salmos. Principalmente a Bíblia que a gente chama de Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento. Todos nós sabemos que o Novo Testamento, o povo de Israel ainda não tinha ele foi sendo escrito naqueles dias e posteriormente escrito pelas cartas paulinas, pelas cartas gerais, posteriormente que foi compilado os 66 livros. O que o povo de Israel tinha é as escrituras formadas pela lei, pelos profetas, pelos salmos, de uma maneira geral, e o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o que as escrituras ensinam é a escritura, é a palavra de Deus. Agora, existiam muitas coisas que eles cumpriam que era tradição, costume. E aí Jesus chama a atenção deles dizendo, olha, jeitosamente, ou seja, com jeitinho, vocês estão rejeitando o preceito de Deus. Com jeitinho, vocês estão rejeitando os mandamentos do Senhor. Para quê? Para guardares a vossa tradição. Ou seja, eles estavam valorizando mais a tradição, estavam valorizando mais os costumes, estavam valorizando mais os preceitos dos homens do que a própria palavra de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Porque está cheio de invencionice por aí. Graças a Deus, no nosso ministério não temos isso. Mas em muitos ministérios, em muitas igrejas por aí, é tanta invencionice, é tanta conversa, é tanta preceito de homem, é tanto mandamento de homem, tanta coisa que você tem que cumprir que não é Bíblia, e se ensina isso, e se é cobrado isso, enquanto a palavra vai ficando de fora, a palavra não é ensinada, a palavra não é pregada, e só história, queridos, isso é muito preocupante. Graças a Deus, aqui nós não temos esse problema. Mas por aí, isso acontece com muita frequência. Valoriza-se muito os mandamentos, as ordens, os preceitos de homens. E estão deixando as escrituras em segundo plano. Então, queridos, a primeira obediência aqui é a obediência momentânea. Ou seja, a obediência de momento. É aquela que eu faço apenas no momento. Eu até concordo, eu até aceito, eu até entendo, eu até estou disposto a fazer, mas naquele momento, passou alguns minutos, passou algumas horas, passou alguns dias, eu já não estou mais disposto a fazer. É a obediência momentânea. Existe o segundo tipo de obediência, e essa obediência, a obediência conveniente. Conveniente. E aqui eu tenho alguns exemplos para mostrar para os irmãos. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 11 e versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 11 e 12. Quem encontrou, leia, bem forte, para toda a igreja ouvir. 1 Samuel 13, 11 e 12. Muito bem, obrigado. Observe, queridos, que aqui, no contexto, se os irmãos em casa derem uma lida, os irmãos vão perceber que Israel estava em guerra. Israel estava em guerra e Samuel havia prometido para o rei Saul chegar em determinado tempo, em chegar em determinado dia. E diz o texto que Samuel não chegou. Samuel chegaria para oferecer sacrifício, para oferecer holocausto, ele ia fazer todo aquele procedimento. Os soldados necessitavam daquilo, eles precisavam daquilo. Eles confiavam muito em Deus e queriam ver o sacerdote abençoá-los
Eles não queriam sair para a guerra sem a bênção do sacerdote, sem a bênção do profeta Samuel. Só que Samuel demorou. E observe, se os irmãos lerem atentamente, quando Samuel chega e pergunta para Saul o que fizeste, essa pergunta foi porque Saul, perdendo a paciência, com medo do povo espalhar, com medo do exército espalhar e ir embora, Saul mandou trazer o sacrifício, mandou trazer o holocausto, mandou trazer tudo, falou, não, deixa que eu vou fazer o sacrifício. Não competia a Saul fazer isso. Saul era rei, Saul não era sacerdote. Ele não traz o sacrifício aí, traz o sacrifício aí que eu vou fazer. Samuel não chegou, deixa eu fazer. Aí ele trouxe, ele mesmo foi lá, sabia o procedimento, certamente conhecia a lei, sabia o que tinha que fazer, ele foi lá e terminou, foi feito o sacrifício. Quando ele acabou de fazer o sacrifício, quem chega? Samuel. Samuel chega e pergunta para Saul, o que tu fizeste? O que tu fizeste? E olha a resposta de Saul. Vendo que o povo ia se espalhando daqui, primeiro, ele põe a culpa no povo. Eu percebi que o povo já ia se espalhando. Primeira resposta, ele põe a culpa no povo. Segundo, que tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, que tu não chegava no dia que nós combinamos, ou seja, a culpa também é tua. A culpa é do povo que ia espalhando, a culpa é tua que não chegou no dia certo. E que os filisteus já se tinham juntado em Migmas. A terceira resposta, a culpa é dos filisteus também. A culpa é tua, a culpa é do povo que se espalhou, a culpa é dos filisteus que se levantaram contra mim. E olha o versículo 14. Eu disse comigo, aí Saul falando com Samuel. Aí eu disse para mim mesmo, eu disse comigo mesmo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Ou seja, os meus inimigos estão contra mim. Tu não chegou no prazo. O povo estava se espalhando. Eu ainda não tinha recebido a bênção do Senhor. A palavra benevolência aqui é bênção. Eu não tinha ainda recebido a bênção do Senhor para ir para a guerra. E aí ele diz assim, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Hora nenhuma ele disse assim, eu errei. Eu pequei. Foi culpa minha. Eu precipitei, eu falhei, eu desobedeci. Hora nenhuma. Ele jogou a culpa no povo, jogou a culpa no Samuel, jogou a culpa nos inimigos, jogou a culpa até no próprio Deus, que ainda não tinha o abençoado, porque Saul atrasou, porque não chegou dentro do prazo. Ou seja, ele pôs a culpa em todo mundo, mas não guardou o que Deus havia ordenado. Não obedeceu aquilo que Deus lhe havia ordenado. E aí, queridos, a palavra vai dizer que Samuel virou para Saul e disse, olha, procedestes como um louco, procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre ti para sempre. Hoje Deus confirmaria o teu reinado, e tu agiste como um louco, desobedeceste à ordem do Senhor. Ou seja, queridos, Saul, ele era um homem que obedecia de forma conveniente, ou de forma parcial. Você sabe aquele tipo de gente que faz as coisas, mas ele tem sempre um interesse por trás? É aquela pessoa que obedece, mas convenientemente, ou seja, tem que ter uma conveniência, tem que ter algo em troca, tem que ter alguma contrapartida. Saul obedecia, mas Saul queria uma contrapartida. Olha um outro exemplo, muito interessante, passa algumas páginas aí, e vai lá no capítulo 15, versículo 10 ao versículo 14. Novamente está em pauta aqui o tal do rei Saul. A ordem era clara, nós não vamos ler para não tomar muito tempo. Mas a ordem era clara, sai em guerra contra os amalequitas e mata todo mundo. Mata todo mundo. O juízo de Deus havia chegado para o povo amalequita. E a ordem de Deus era, não poupa ninguém. Mata todo mundo. Os animais, até as crianças de colo, até os bebês, mata todo mundo. A ordem de Deus era essa, era o juízo de Deus sobre aquela nação, sobre aquele povo. Havia uma razão para isso, nós não vamos entrar nesse mérito porque não dá tempo. Mas Deus mandou fazer isso. Aí o que acontece?
Saul vai em guerra contra os amalequitas e novamente ele desobedece à voz do Senhor. Ele só obedece parte da ordem. Ele poupa Amaleque, o rei dos amalequitas, ou melhor, Agag, o rei dos amalequitas, poupa o melhor das ovelhas, do rebanho, né, dos bois, dos cordeiros, os animais gordos, ele poupa tudo. E aí quando Samuel ouve do Senhor dizendo, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei em Israel, diz a Bíblia que Samuel ficou tão triste com aquilo, ficou tão perturbado com aquilo, que ele passou a noite orando. E de manhã, quando ele levanta da oração e ele vai em direção a Saul, ele já chega e já vem Saul se justificando. Já vem ele se justificando. E Samuel pergunta para ele, que barulho é esse de animal que eu estou ouvindo? Ah, o povo, novamente, o povo poupou o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor. E nós poupamos também Agag, rei dos amalequitas. A Bíblia diz que o próprio Samuel matou Agag. Agora, o puxão de orelha, Saul também levou. Ele disse para ele, o mais importante não é sacrifício. Deus não está preocupado com sacrifício. Deus está preocupado com obediência. Deus está preocupado com obediência. E aí eu quero chamar a atenção de algo muito importante com os irmãos aqui nesta noite. Às vezes a gente fica muito preocupado com minúcias, com coisas que às vezes são importantes, mas não é o imprescindível. São importantes, mas não é o principal. São importantes, mas não é o que Deus está querendo ver. Tem uma boa organização do culto, é importante. Cantar bem e afinado é importante. Ter organização é importante, é importante. Tudo isso é importante, mas o mais importante é que Deus quer ver o coração, é a minha obediência. Não é o sacrifício que eu faço. E aqui, querido, sacrifício nós podemos trazer para muitas coisas. Exemplo, vou citar só um exemplo. Deus quer que você dizime? Quer, é importante. Para a manutenção da casa do Senhor é importante. O dízimo, a oferta, é importante. Mas o mais importante não é eu entregar o meu dízimo, o mais importante é a forma como eu entrego. Deus quer que eu coopere aqui, faça alguma coisa na sua casa, que seja regendo um conjunto, que seja na liderança de um conjunto, de um departamento, que seja fazendo a obra dele, sendo um professor de escola dominical, um superintendente de escola dominical. Deus quer que eu faça alguma coisa? Sim, Ele quer, mas o mais importante é a forma como eu faço. É o que motiva o meu coração a fazer. É o que me leva a fazer. Então não é o sacrifício em si, ele é importante, volto a repetir, vai ficar gravado. É importante. O sacrifício é importante, mas Deus leva mais em consideração. É a obediência. É a forma como eu faço. Eu vi uma vez um pregador, um ensinador nas redes sociais falando algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim, olha, louvor por louvor, no céu, Deus tem o melhor louvor. Louvor por louvor, Jesus lá no céu tem o melhor coral, cantado por anjos. Você sabe o que é um coral de anjos cantando o tempo todo? Louvor por louvor, Deus lá no céu tem louvor perfeito. Melhor do que o maior cantor do Brasil ou do mundo. Lá no céu tem louvor melhor. Não é só pelo louvor, mas é pelo meu coração. É pela forma como eu faço. É pela forma como eu apresento. O que adianta ser muito afinado? O que adianta cantar lindamente? Mas eu estou cantando da boca para fora. Eu estou honrando Deus com os meus lábios, mas o meu coração está longe, está distante. Meu coração está em outro lugar, em outras coisas. A minha boca fala de Deus, a minha boca exalta o Senhor, a minha boca canta para Deus, mas o meu coração está no mundo. O meu coração está no dinheiro, o meu coração está em tantas coisas, em muitas outras coisas. Então a pergunta é, o que é que você tem feito? Você tem obedecido ou você tem só sacrificado? Se você tem sacrificado e obedecido, glória a Deus. Mais importante é obedecer. Mais importante é obedecer. Mais importante
é obedecer. Então observe aqui dois exemplos de Saul aqui, dois exemplos, infelizmente, exemplos negativos. Quer ver uma palavra aqui que mexe com a gente? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Olha esse versículo aqui, esses dois versículos. Tiago, capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Tiago 2, 10 e 11 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. E se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Se nós olharmos para o contexto, nós vamos ver que o irmão de Jesus, Tiago, ele está falando sobre a importância do amor ao próximo. E ele vai dizer assim, olha, quem faz acepção de pessoas, está pecando. Ou seja, não adianta vocês fazerem um monte de coisa, não adianta vocês obedecerem uma série de mandamentos e preceitos e fazer acepção de pessoas. Está aí no contexto, depois vocês podem ler em casa. Não adianta fazer uma série de preceitos e fazer acepção de pessoas, ou seja, não amar o seu próximo. E aí ele vai dizer, quem guarda toda a lei e tropeça num mandamento, se torna culpado de toda a lei. Não adianta nada eu cumprir cabalmente todas as coisas, preceito por preceito, todas elas, certinho, bonitinho, mas se eu errar num, eu me torno culpado por todos. Aí alguém que está me ouvindo vai dizer assim, pastor, mas então ninguém pode ser salvo. Aí eu volto numa palavra que eu ouvi há muitos anos atrás, e quem falou já partiu para a eternidade e já está com o Senhor Jesus. Ele disse assim, se não for a misericórdia do Senhor, ninguém será salvo. É a misericórdia dele. É a misericórdia dele. Agora escute uma coisa. Observe que ele está falando da lei aqui. Não é somente a lei mosaica, mas aqui está se referindo também a todos os preceitos que estão na palavra de Deus. Todos os preceitos. Agora, eu louvo ao Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele cumpriu a lei perfeita. Ele cumpriu a lei de ponta a ponta, Ele cumpriu toda a lei. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, e nós acreditamos nele, acreditamos no seu sacrifício, através dele nós cumprimos a lei. Olha que coisa tremenda. Porque a lei, queridos, era impossível através da lei nós sermos salvos. Era impossível. Pastor, mas por que era impossível através da lei sermos salvos? Porque a lei não podia salvar o homem. Não porque a lei era ruim, não, a lei era boa, a lei era perfeita, a lei foi dada por Deus. Não é por causa da lei, mas por causa do homem, que é incapaz de cumprir a lei. A lei tinha 613 preceitos. Vou repetir, 613 preceitos. Já vi alguém dizer que nem o rabino mais piedoso conseguiu cumprir metade desses preceitos. Nem o rabino mais piedoso que se tem conhecimento conseguiu cumprir pelo menos metade disso. Ou seja, não é porque a lei é ruim, pelo contrário, a lei é boa, a lei é de Deus, foi dada por Deus, mas é porque o homem, é impossível para o homem cumprir a lei. Aí quem olha diz assim, meu Deus, e agora quem vai ser salvo? Paulo falou sobre isso. Quem vai ser salvo se pela lei avultou o pecado? E agora, como é que faz isso? Como é que resolve esse dilema? Se a lei não salva o homem, se a lei é incapaz de salvar o homem porque o homem é pecador e não consegue cumpri-la, e agora? Aí veio Cristo.
e cumpriu a lei cabalmente. E quando ele cumpre a lei e morre na cruz, e eu aceito o seu sacrifício feito na cruz, eu cumpro a lei através de Cristo. E diz a palavra que ela se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem ama o seu próximo, diz a Bíblia, que esse é perfeito. É por isso que Tiago fala aqui: não adianta nada vocês cumprirem todos os preceitos e fazer acepção de pessoas. Ah, com fulano eu não me dou bem, não quero saber, não me falar dele. Ah, com a ciclano eu nem cumprimento. Começa a fazer acepção de pessoa. Não, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, eu gosto desse grupinho aqui. Aí começa a fazer acepção. Tiago vai falar assim: vocês estão pecando. E um pecado tão insignificante, parece tão bobinho, né? tão besta. Pois é, você está se tornando culpado de todos os preceitos, de todos os mandamentos de uma forma geral. Se tornando culpado de todos. O que eu quero dizer com isso? Quem transgride um mandamento se torna culpado por todos. Então não adianta eu obedecer só uma parte. Ah não, essa parte da Bíblia aqui, ó, eu vou obedecer. Mas essa parte aqui pode arrancar da Bíblia, porque eu não vou obedecer. Está errado. Está errado. Ah não, eu sou crente que eu obedeço o que está no Antigo Testamento. Novo Testamento para mim, ou o inverso, também é verdadeiro. Ah não, eu só acredito e só cumpro o que está no Novo Testamento. Esse negócio da Antiga Aliança, esse negócio do Antigo Testamento, isso aí é lá para o povo de Israel. Eu não cumpro isso aí não. Não acredito que o que está no Antigo Testamento é a palavra de Deus não. Isso aí eu não cumpro. Isso eu não cumpro, porque isso aí ficou lá para o povo de Israel. Isso aí eu não cumpro não. Isso aí ficou para eles lá. E aí? Obediência conveniente ou parcial. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 ao versículo 16. Nós vamos ler para tomar, porque não vai tomar muito tempo, falta 9 minutos para nós acabar o culto. 1 Reis 19, versículo 15, versículo 6, diz a Bíblia que Elias recebeu uma ordem do Senhor para ungir 2 reis e ungir um profeta, Eliseu, em seu lugar. Está lá, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 15, versículo 16. Quando você vai ler a história, diz a história, está escrito na Bíblia, que Elias só ungiu Eliseu. Não ungiu os dois reis que Deus mandou ungir. Por que ele não ungiu? Porque não era interesse dele. Ele ungiu só Eliseu, que ia ficar no lugar dele. Os outros 2 reis, quem ungiu foi Eliseu posteriormente. Depois que Elias foi elevado ao céu, foi levado numa carruagem e por carros e cavalos de fogo. Ele apenas cumpriu aquilo que lhe era conveniente. Nós não fazemos a mesma coisa? Fazemos. Muitas vezes a gente só quer cumprir aquilo que nos é conveniente. Mas está errado. Precisamos cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Tudo aquilo que está escrito. Volto a repetir. Alguém pode dizer assim: pastor, mas é impossível. É difícil. Não tem jeito. Como é que eu vou cumprir toda a palavra? Queridos, o mais importante é nós estarmos, no caminho. Tem um texto que diz assim: bem-aventurado quando o Senhor vier e achar fazendo assim. Ou seja, bem-aventurado será no dia em que Jesus voltar, nos encontrar se esforçando, se dedicando, nos esforçando para fazer o melhor, nos esforçando para cumprir a sua palavra. É lógico que a gente não vai conseguir. Vez ou outra a gente tropeça, vez ou outra a gente erra, vez ou outra a gente cai, vez ou outra a gente acaba falhando num ou no outro ponto. É normal, somos pecadores, somos falhos, todos erramos. Todos erramos. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita para um camarada que estava desviado. Na época eu era dirigente lá da congregação do Sebastião Alves. Eu fui visitar um camarada, ele tinha muitos anos que não ia na igreja. E aí eu cheguei para ele, e ele muito revoltado. E aí eu disse para ele: moço, volta para a igreja. Ah não, lá naquela igreja do senhor lá, só tem gente perfeita. Ninguém erra, parece que só a gente que erra. O povo fica só apontando, acusando o dedo para a gente. Só a gente que erra. Parece que lá na sua igreja só tem gente perfeita. Eu falei: não, moço,
Nós erramos, todos nós erramos. Eu erro. Aí ele arregalou um olho, olhou para mim assim. Falei, eu erro. Pastor Doronel também erra. Aí ele arregalou mais ainda o olho. Pastor Doronel erra. Todos os pastores erram. Até quem você olha, julga que não erra, que é perfeito, erra também. Ele ficou olhando assim para mim, não, o senhor não erra não. Eu falei, erro, moço. Pastor Doronel não peca não. Eu falei, moço, todos nós somos pecadores. A questão é que nós não vivemos do pecado, na falha. Nós não vivemos ali no erro. Quando erramos, pedimos ao Senhor perdão. E o Senhor perdoa os nossos pecados. Nós levantamos e continuamos caminhando. Essa é a diferença. E bem-aventurado será quando o Senhor voltar e nos achar fazendo assim. Confiando no seu sangue, buscando perdão, arrependendo dos nossos pecados e trilhando o caminho da verdade. Trilhando o caminho da sua vontade. É isso que importa. Amém, queridos? Mas não se esqueça dessa palavra, obediência conveniente. Muitas vezes eu quero obedecer, e muitas vezes isso é de forma consciente. Eu vou obedecer isso aqui, mas isso aqui, isso aí eu não vou obedecer não. Isso aí que o pastor ensinou aí, pode falar o que quiser, mas isso aí eu não vou fazer não. Aí é um problema. Aí você já está pecando, porque conscientemente você já está dizendo que não vai fazer, tá bom? Terceiro tipo de obediência para nós encerrarmos. As horas já acabou, já tinha que ter entregado o microfone. A obediência arrogante ou obediência prepotente. Aqui eu precisaria pelo menos mais uma meia hora, 40 minutos. Mas eu vou nem ler os versículos porque não vai dar tempo. Primeiro, Atos capítulo 10, versículo 13, versículo 14. Eu encontro ali o exemplo de Pedro. Olha, queridos, Pedro foi chamado à casa de Cornélio. E antes que os servos, os criados de Cornélio chegassem na casa de Pedro, diz o texto sagrado que Pedro viu uma visão. Não dá tempo de contar a visão, não dá tempo de falar mais nada, é só encerrar aqui mesmo. Mas ele viu uma visão e o Espírito do Senhor falou com ele assim, olha, está vendo esses animais que você está vendo? Eram animais impuros. Ele disse para ele, mata e come. O Senhor falou com Pedro, mata e come. Ele virou e disse assim, Senhor, nunca comi animal impuro. Diz o texto, está escrito, que essa visão se repetiu 3 vezes. E Pedro falando com o Senhor, Senhor, eu nunca comi animal impuro. Mas Deus está falando, mata e come. Não, eu nunca comi animal impuro. Mata e come, homem. Não, nunca comi animal impuro. Gente, se Deus santificou, se Deus mandou matar e comer, coma. Aí não, a gente é tão perfeito, a gente quer ser tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que até Deus mandando eu fazer, eu não quero fazer. Porque a minha perfeição, a minha obediência é superior à do Senhor. Exatamente o que Pedro fez. Deus está mandando, mata e come. Não dá tempo, mas os irmãos em casa dão uma lidinha nesse capítulo 10 para os irmãos verem, que coisa linda. Aí o Espírito Santo teve que falar com ele, não assusta não, está chegando uns homens aí, você vai com eles, até na casa de um homem Cornélio, um gentio. O Espírito Santo teve que explicar com detalhes para Pedro, porque senão arriscava Pedro não querer ir. Porque Pedro se achava tão judeu, tão perfeito, que ele não queria se misturar com os gentios. Precisou Deus aparecer, mostrar uma visão, mostrar para ele, mata o animal, come. Não, eu nunca comi animal impuro. Tem gente que bate no peito, é tão cheio de si, tem uma obediência tão arrogante, que se bobear, ele é capaz de ser mais perfeito que Jesus. Exemplo de Pedro. Outro exemplo, Lucas capítulo 18, versículo 11 ao versículo 14. Esse exemplo aqui é o do fariseu e do publicano. Fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, versículo 11 ao versículo 14. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Precisa nem explicar, né? O fariseu falava de si para si mesmo, ou seja, falava consigo mesmo. Eu fico imaginando, graças te dou, ó Deus,
porque não sou como esses roubadores, injustos, adúlteros. Que eles tinham um costume disso, né? Ficar cuspir como sinal de desprezo. Adúlteros. Nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo. Eu fico imaginando ele falando e inchando o peito. Dou o dízimo de tudo. Ou seja, o camarada era perfeito. O camarada era perfeito, ele fazia tudo certinho. Mas o publicano, coitado, quem sabe não jejuava 2 vezes por semana. Quem sabe não dava o dízimo de tudo. Quem sabe era cheio de pecado. Mas diz o texto que ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. E sabe o que eu aprendi aqui? O próprio Jesus falou: sabe quem é que saiu dali e foi embora para casa justificado? É o que fazia tudo certinho. Quem foi que saiu justificado dali? O que batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Oh, queridos, por favor, em nome de Jesus. Você ora todo dia? Glória a Jesus. Pastor, eu oro né, todo dia, e eu oro 1 hora, de joelho dobrado. Glória a Jesus. Pastor, eu não oro nem 1 hora não, eu oro todo dia, 2 horas de joelho dobrado. Amém, querido, amém. Você dá o dízimo? Dou, pastor. Glória a Jesus. Você faz? Faço. Faço também. E aqui? Faço também. Então é glória a Jesus. Não bate no peito e se acha o crente mais santo, o mais importante, o mais espetacular da congregação. Não, isso é obediência arrogante. Quanto mais você se aperfeiçoar, mais se humilhe. Quanto mais você viver a palavra, quanto mais Deus te dar graça, mais você se humilha. Quanto mais Deus te abençoar e te honrar, mais você se humilha. Vai se humilhando. Vai se humilhando. Aquele homem esqueceu a humildade. Cheio de si, arrogante, diz que fazia tudo, e acabou não sendo justificado. Então, queridos, tomemos muito cuidado com a obediência arrogante. Parece uma boa obediência. Parece uma boa obediência. Mas é uma obediência arrogante. E ela pode te levar para o inferno. Porque a Bíblia diz que aqueles que se exaltam serão humilhados. Mas aquele que se humilha será exaltado. João 14, versículo 21, para encerrar, porque eu já passei 2 minutos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Vou repetir, principalmente o início do versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então você obedece os seus mandamentos. Você cumpre os seus mandamentos. Amém também? Amém. Então tá bom. Agora, se você não está cumprindo os mandamentos do Senhor, tem sido um filho desobediente, tem sido um filho que não leva a palavra a sério, que não cumpre o que é ensinado, então você não ama o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, pastor, eu quero amar Deus de verdade. Então começa a ouvir os seus mandamentos, a ouvir a sua palavra e cumprir e viver a sua palavra. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui na congregação do Beira Rio mais uma vez e poder ministrar a tua palavra aos teus filhos nesta noite.